Olá, meu nome é Cirilo Tissot e para mim é um prazer estar no 14º Congresso de Terapia Familiar. Eu sou médico de formação e há 31 anos trabalho com pacientes dependentes químicos e suas famílias. Eu me formei pelo primeiro grupo do ITF São Paulo em Família Relacional Sistêmica e tive o prazer de ter ajudado a fundar a Sociedade Paulista de Terapia de Família naquela época. Eu tenho trabalhado nos últimos tempos com uma demanda que eu tenho recebido de famílias que vêm para a terapia de família onde um dos seus membros está interditado judicialmente. A ideia de trazer esse trabalho para vocês agora é, de alguma forma, poder, de uma forma qualitativa, trazer algumas observações minhas sobre esse trabalho, até para futuras pesquisas, onde estruturar pesquisas quantitativas nesse sentido. Vou trazer, de uma forma mais objetiva possível, pontos que eu acho que sejam muito importantes. O primeiro deles é o seguinte: primeiro tem que explicar a interdição. A interdição no Brasil geralmente ocorre a pedido da família, junto com o médico, tá certo? Que através de um pedido judicial, o indivíduo perde o seu direito de ir e vir, tá certo? Que geralmente aqui no meu caso é utilizado para que as pessoas possam dar atendimento, tratamento para essas pessoas, nesse sentido, onde é elegido um curador e esse curador cuida dos interesses da pessoa que está interditada. Geralmente, esse pedido é feito claramente quando existe uma ideia de a morte estar presente, a possibilidade do indivíduo morrer, ou outras pessoas morrerem, e associado a isso a violência, né? Então, geralmente quando ocorre um pedido como esse, aqui no Brasil, a curatela provisória, por exemplo, sai em 48 horas. É algo rápido, extremamente eficiente, e na minha prática, a partir do momento em que a pessoa entra nessa curatela, existe todo o processo de interdição que não para, nesse sentido, passa pelo juiz, por laudos médicos, etc. Desde que a interdição sai, tá certo, até haver um processo de desinterdição, isso é alguma coisa que gira em torno de 1 a 3 anos, tá certo? Então, geralmente, quando eu recebo esses familiares, eles estão ainda no processo, ou já acabaram o processo de interdição, mas, de qualquer forma, é o seguinte: em termos práticos, em termos clínicos, a pessoa que está lá já está interditada. Dificilmente eu vi uma família que tenha parado o processo de interdição no meio. Geralmente, o indivíduo ele termina seu processo de interdição judicialmente, ele é declarado, nesse sentido, interditado, e depois leva-se um tempo, né, que eu considerei como uma medida de desfecho, né, se o familiar desinterdita ou não e de que forma isso é feito, qual é o resultado desse processo. E no meu caso, o meu foco principal é de que forma eu poderia ajudar na terapia de família para que esse processo pudesse terminar dentro de um prognóstico melhor, o que a gente pode fazer para ajudar, tá certo? Para que a gente possa, então, trabalhar essas questões, eu preciso dizer que o contexto da interdição judicial da família, na terapia de família, ele já começa com uma situação que está sempre ali presente. De novo, como eu falei, existe uma questão de segurança, de proteção, porque a ideia da morte, da violência está muito presente, né? Então, dentro dessa questão de segurança, nós temos que entender o seguinte: quanto mais segurança uma pessoa precisa, não é? Mais ela perde assim a sua autonomia, porque ela precisa de limites, ela precisa ser cerceada nesse sentido, para que ela possa ganhar essa proteção. Quanto mais autonomia a pessoa tem, tá certo? Mais ela pode escolher o que fazer, etc. Por outro lado, menos ela tem a ajuda nesse sentido das pessoas, mas ela tem que estar num processo individual, de autonomia, dentro desse contexto. Então, qual é o X da questão? Eu penso que a interdição hoje, ele é o máximo, né, de proteção que pode ser oferecido para uma pessoa, não é? Em termos de segurança, porque ela já não responde mais por si mesma e teoricamente, para poder receber todo o cuidado que as pessoas imaginam que seja importante para ela não morrer, não matar, etc. Então, por outro lado, nós podemos pensar o seguinte:
um tratamento, não é? Ele deveria ser algo, dentro do ideal, não é? Que assim, porque uma pessoa, para ter uma vida boa, ela precisa ter segurança. Mas a segurança sem liberdade também não é uma boa vida. Então, essa negociação entre o quanto a gente precisa de segurança e proteção e o quanto a gente precisa de autonomia, me parece o contexto fundamental da terapia de família. Quando a gente fala de dependência química, a todo momento nós estamos falando sobre isso. Com qual grau de autonomia a pessoa que está lá, o paciente identificado, tem de escolher sobre a sua dependência química, sobre se ele pode usar drogas, se ele não pode usar drogas, até onde ele pode ir fazendo essas escolhas, e as pessoas precisam respeitar essas escolhas, e o quanto a sociedade tem que se impor nesse sentido, dizendo o quanto a sociedade é mais importante do que as decisões individuais dessa pessoa, né? Limitando-a, tá certo? Trazendo consequência aos seus atos. Então, o contexto fundamental da terapia de família, para alguém que tem dependência química e que está num processo de interdição, tá certo? Claramente está, primeiro, qual é o lugar do indivíduo no seu processo de autonomia, qual é o lugar da sociedade limitando o processo, dizendo o que esta pessoa deve ou não fazer nesse sentido. Posso dizer de antemão que um processo de reabilitação, onde a pessoa ela precisa, nesse sentido, fazer uma modificação interna, escolher viver melhor, tá certo? Para poder desistir da vida anterior, do estilo de vida anterior, passa pela autonomia. Eu posso afirmar isso, tá certo? Ninguém se reabilita porque a vida estava um horror, tá certo? As pessoas se reabilitam quando elas acreditam que a vida possa ficar melhor, nesse sentido do que estava antes. Nesse sentido, o ficar melhor passa pelo processo da autonomia, passa pelo desejo dela acreditar que ela possa fazer escolhas, onde ela possa sustentar a escolha, tá certo? E onde ela possa, nesse sentido, trocar algo que era destrutivo para algo que era para algo que vai ser construtivo nesse sentido. Então, a meta da terapia de família é de que forma nós podemos ajudar aquela pessoa a parar de usar drogas, parar de ter comportamentos criminosos e, ao mesmo tempo, ela escolher fazê-lo, né? Dentro de um contexto onde ela perdeu completamente o seu processo de autonomia. Então, passar desse processo de autonomia, de total ausência de autonomia, para um processo de liberdade, onde ela, com segurança, mas ela com liberdade, eu penso que é o desafio da terapia de família. E dentro desse contexto começam a acontecer uma série de coisas que interferem nesse processo. Eu posso dizer que a primeira parte desse processo que interfere é de quais são as motivações familiares que fizeram a pessoa decidir por interditar, por gastar uma energia, né, para que essa pessoa fosse interditada. Eu posso dizer, como outro parâmetro de observação, que as famílias invariavelmente, dentro dos seus curadores, dentro das pessoas mais responsáveis pelo processo, que existem duas emoções fundamentais. A primeira delas é o superenvolvimento. Um familiar que não está superenvolvido, ele não interdita um dos seus membros. Essa é uma característica fundamental, né? Existe uma certa superproteção do indivíduo para com o membro que está adoecido, paciente identificado. Então, esse processo de superenvolvimento é fundamental, tá certo? Para que a pessoa seja interditada. O outro fator fundamental, que não necessariamente ocorre em conjunto, pode ocorrer, mas não necessariamente, e às vezes não ocorre mesmo, é o grau de hostilidade que o curador tem pelo seu paciente identificado, pela pessoa que a qual ela está ali. Não é? A hostilidade no sentido do processo de rejeição, de violência, a ideia de que a pessoa não tem jeito e que a pessoa nunca haverá jeito. Então, a pessoa interdita por esse grau de hostilidade que ela já tem em relação ao seu filho, parente, seja lá o que for, como uma forma de exercitar o poder e o domínio sobre esta pessoa, tá certo? Que de alguma forma está enchendo muito, ele já não suporta mais, tá certo? E esse não suportar mais está diretamente ligado à hostilidade. A pessoa se sente extremamente sobrecarregada e ela não quer mais saber desse membro. Então, dois pontos de origem de motivação. A primeira, o superenvolvimento, e o outro, a hostilidade. Daqui a pouco eu vou falar em termos dos resultados subjetivos, dentro da minha estatística pequena que eu tenho, que o grau de superenvolvimento é algo bom, dá um certo prognóstico positivo ao processo de reabilitação. Já a questão da hostilidade, invariavelmente,
a interdição é apenas um instrumento de sadismo, né? de exercício de poder. A pessoa interna, para a pessoa sofrer, daqui a pouco ela tira e, sabe assim, ela fica mudando, usando o poder do processo para que o indivíduo não consiga se posicionar. Dentro dessas duas situações, eu quero colocar aquilo que nós já estávamos discutindo, o seguinte, que se por um lado a interdição ela é o exemplo máximo da superproteção, tá certo? Do envolvimento, quer dizer, da sociedade tomando a frente das decisões dos direitos civis de cada indivíduo, né? A sociedade ganha esse poder, né? Eu posso dizer que a ideia de desinterdição é o amadurecimento, é o grau da pessoa ter ganho sua autonomia, ela ser qualificada de novo como um indivíduo que tem direito de ir e vir, tá certo? E houver assim, essa qualificação familiar dentro desse processo. Para que isso ocorra, nós temos que entender as crenças da família, não é? O que está dificultando esse processo, e sempre a temática é o quão distante eu posso ficar dessa pessoa, porque a ideia é que quanto mais distante, mais essa pessoa, de alguma forma, ela tem condições de morrer, tá certo? E aí, nesse sentido, dentro dos direitos civis, nós vamos para o outro canto da palavra, que isso também está sempre presente, porque sempre vai chegar nesse ponto também, mesmo que a pessoa, até quando a pessoa não melhora dentro desse quadro da terapia de família, é que se por um lado nós temos a interdição, do outro lado nós temos aquilo que eu posso chamar de suicídio assistido. Porque a ideia da morte está tão presente, e se a pessoa realmente não consegue modificar, se não consegue haver uma modificação na estrutura, do lugar das pessoas, se não descobre a função do sintoma dentro desse processo, nós entendemos que a pessoa tem o direito, né, assim, não é que a pessoa tem o direito, existe uma visão nesse sentido, principalmente na Holanda, na Suíça, que a pessoa tem o direito, 6% dos suicídios assistidos são para dependentes químicos na Suíça. Então, a pessoa ela caminha para o outro lado, onde a família meio que faz um trabalho de redução de danos, e a ideia da morte, que realmente ela vai morrer, e a aceitação da pessoa, da familiar, que essa pessoa vai morrer. O que eu pude observar? É que dentro dessas situações, que a todo momento é dinâmico, e a todo momento nós estamos trabalhando a função do sintoma dentro desse processo, o que eu pude observar é que depende também de características individuais da pessoa da qual nós estamos tratando. Nesse sentido, nós vamos ter que falar de diagnóstico, infelizmente. Lógico que o diagnóstico perde o sentido quando a gente olha a questão do contexto, de toda a visão sistêmica, mas existem características individuais das pessoas que se diferenciam. Existem pessoas diferentes umas das outras. E uma dessas questões onde a interdição funciona é quando nós estamos falando do sociopata. O sociopata é a pessoa que é uma pessoa extremamente impulsiva, tá certo? E que comete os mais variados tipos de bobagens e de problemas né, assim, usa a droga por impulsividade, comete crimes por impulsividade, porque a ansiedade, existe uma dificuldade de limitação pelo impulso, né? Então, nesses casos, por exemplo, eu tenho visto claramente uma melhora dos casos no processo de interdição. Todos os casos onde a pessoa era sociopata, nesse sentido, por uma questão de impulso, a interdição deu como um limite concreto, real da sociedade, onde o indivíduo ele não está preocupado com a sua autonomia, muito pelo contrário, ele está preocupado por ele não conseguir se controlar. Então, esse processo se cria concretamente, né, com a presença do juiz, que é como se fosse um pai superior que limitasse, a sociedade limitando, e assim, as pessoas seguindo regras, etc. Para o sociopata isso é fundamental, né? Eu tenho visto que após 1 ano, 2 anos de um trabalho bem feito, a desinterdição ocorre, a pessoa continua o processo de trabalho e a família também é como se ela tivesse menos hostilidade. Né? A família compreende que existe uma certa empatia, um certo afeto, então ela aceita. Então, para os sociopatas isso funciona. Para onde não funciona? Aonde não funciona é para o transtorno de personalidade antissocial, onde a pessoa é fria, onde a pessoa não tem medo de nada, aonde a dor não segura a pessoa, aonde a pessoa funciona mais por trocas, aonde ela percebe se ela tem algo de imediato que ela está ganhando, ela aceita. Se não tem, ela simplesmente abandona nesse sentido. No caso dos sociopatas, eu tenho visto algo que se repete, mesmo com a interdição. Eles, em determinado momento, eles vivem toda a limitação da interdição como um decreto de tratamento, como uma limitação. Eles conseguem desenvolver, por exemplo, a capacidade de obediência,
dentro desse processo, onde a gente tenta lidar com as questões familiares. Isso está sempre em conjunto. Com o sociopata, eu consigo trabalhar valores, eu consigo trabalhar crenças, mitos, eu consigo trabalhar trigeracionalmente os familiares, porque, na realidade, existe o interesse da intimidade, existe o interesse de melhorar aquele quadro, né? Existe a dança das cadeiras, as pessoas também podem ocupar o lugar da pessoa que tem dificuldade, que também tem receios, também tem medos, etc. Já na família do sociopata, existe como se fosse, do transtorno de personalidade antissocial, existe uma frieza, existe um script, onde as pessoas estão tentando como quase que se defender legalmente da responsabilidade da pessoa que tem ali como membro da família. Para a gente terminar, existe a questão nesse sentido, do psicopata, né, do transtorno da personalidade social, que invariavelmente, eu tenho alguns casos onde a interdição termina com a fuga do paciente. O paciente, ele é obediente, ele vai trabalhando uma série de situações, e a finalização da terapia de família é a fuga do paciente. Ele foge de casa, ele foge do processo de interdição, tá certo? Literalmente, concretamente, e de alguma forma procura estabelecer uma linha de poder e de ameaças, né, onde a família fica encalacrada nesse sentido e acaba percebendo a impossibilidade da interdição como meio, como instrumento de ajuda. Tá certo? Então, temos dois resultados aqui, fruto para futuras pesquisas. Espero que vocês possam ter gostado do que eu falei, que vocês possam me procurar e que a gente possa trabalhar juntos de alguma forma ou de outra. Mas, de novo, na minha experiência, tem outras que não deu tempo aqui da gente falar, existe sim a interdição judicial, ela pode ser positiva junto com a terapia de família, quer dizer, a gente trabalhando esse processo, isso transformando o quadro, né, e sendo até um motivo de mudança verdadeiro na vida dessa família com casos graves, mas que está ligado, de novo, ao sociopata, e existe o outro prognóstico que não é bom, né, que, coincidentemente, né, termina com a fuga do paciente. Né, o paciente foge, né, e a interdição ela deixa de existir, tá certo? E se caminha para um outro lado que eu diria que está mais para o suicídio assistido. Tá bem? Foi um prazer estar com vocês. De novo, meu nome é Cirilo Tissot. Espero que a gente possa se encontrar o mais breve possível para a gente trocar ideias positivas e melhor, para a gente trabalhar melhor com esses casos que são tão graves. Foi um prazer em conhecê-los. Um abraço.